Bom dia a todos. Que alegria podermos celebrar mais um Natal. E as nossas crianças leram, nós ouvimos o texto de Lucas 2, de 1 a 19. Eu não vou ler novamente, mas nesta figura, ou nesta obra de arte, feita pelo holandês, ou pelos irmãos holandeses ali, Van Limburg, tenta mostrar, né, o momento em que os anjos, a Bíblia diz que foi um anjo que anunciou, mas deve ser um deles ali, que o anjo anunciou aos pastores que estavam a dormir que Jesus havia nascido numa manjedoura, né? Então, esta é uma representação de alegria, porque, como nós ouvimos da leitura das crianças, os pastores ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E foram encontrá-lo numa manjedoura, e de repente uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor, aos quais ele quer bem. Então foi um momento de júbilo, de exaltação e de alegria. A comunicação de que o Salvador havia nascido e estava numa manjedoura. E depois de receber essa notícia, esses pastores que estavam a cuidar do rebanho durante a noite para não ser atacado, saíram e foram conhecer então o Senhor, o menino que viria que viria morrer na cruz e ressuscitar. Então, momento de grande alegria. Mas eu quero ir para um outro texto, um outro relato, e queria que abríssemos também a Bíblia, em Mateus capítulo 2. Eu vou ler de 1 a 23. Então, Mateus capítulo 2, de 1 a 23. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta: mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela lhe tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse-lhe: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito.
fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque já não existem. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas, ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galiléia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Vamos olhar só mais essa figura aqui, que relata essa obra de arte de Bertrand, que relata o massacre dos inocentes. Então, Jesus já estava numa casa, não estava mais na manjedoura, já algum tempinho já havia passado, quando os magos, então, foram misteriosamente levados a adorar o recém-nascido rei dos judeus. E então, como nós lemos, Herodes não admitia que pudesse haver um outro rei, e queria matar o menino, mas como os magos não deram as dicas onde estava o menino, ele mandou matar todas as crianças abaixo de 2 anos. Então foi um momento desastroso para a área de Belém e imediações, logo após o nascimento de Jesus. Então, pode tirar a figura. Vamos orar e vamos refletir um pouco nestes 2 textos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu Espírito que a inspirou. E é esse mesmo Espírito que nos ajuda hoje a refletir nela. Então, portanto, ilumina a nossa mente, toca o nosso coração e transforma o nosso viver. Obrigado pela preciosidade da Tua palavra e pela liberdade que nós temos de juntos poder refletir e aprender do Senhor. Oramos com gratidão, no nome de Jesus. Amém. Bom, nós já nos 2 episódios, um de Lucas e um de Mateus, estão relacionados ao nascimento de Jesus. E para este Natal, nós podemos refletir juntos sobre alguns aspectos que podemos extrair desses 2 textos. Então, o primeiro aspecto é que o nascimento do Salvador, do nosso Salvador, não foi apenas um acontecimento natural, muito explorado em função da sua simplicidade e das condições desfavoráveis. Nós sabemos que, por causa do recenseamento, eles tiveram que voltar para Belém. José e Maria, que estava grávida, tiveram que ir para Belém. E aconteceu que Maria deu à luz, estava na hora de dar à luz, e não havia alojamento na cidade por causa dessa movimentação. Todos tinham que voltar para suas cidades, por ordem. O Império Romano inteiro estava a fazer um recenseamento. E então estava tudo cheio. Então Jesus nasceu numas instalações destinadas a animais e foi alojado numa manjedoura.
Então, isso é verdade, mas não foi apenas este facto natural. Foi, ao mesmo tempo, um evento no qual as ações sobrenaturais destacam-se. A gente lê e parece que nem presta mais atenção nisso. Há uma gravidez milagrosa, há anjos que comunicam a todo momento, desde de Maria a José, antes do nascimento, depois do nascimento. Há sonhos de orientação do que fazer, do caminho a seguir. Há uma estrela que mostra o caminho para os magos. Há coros angelicais, celestiais que aparecem, pelo menos para os pastores. Há um mistério aí de onde saíram esses sábios ou esses magos que vieram de longe, enfim. E há muitos outros detalhes de natureza sobrenatural que talvez não damos muita importância, mas que estão presentes no nascimento de Jesus Cristo e nas circunstâncias anteriores e posteriores ao nascimento, e de facto, em toda a Bíblia. E talvez parece que nós esquecemos que o cristianismo tem esse aspecto sobrenatural, né? Hoje a nossa vida está tão ocupada e distraída com tanta coisa que o nosso cristianismo é mais racional e imanente, ou seja, só aqui da nossa perspectiva humana. Nós perdemos o transcendente, perdemos essa dimensão sobrenatural da fé. Já não ocorre mais milagres, parece, né? Claro que estão a ocorrer, mas já não vemos mais milagres, já não prestamos mais atenção ao sobrenatural à nossa volta. As coisas continuam a acontecer, Deus continua a agir, mas nós estamos tão distraídos que não percebemos mais, não damos mais importância, nem acreditamos mais nessas coisas. Então, nosso cristianismo passou a ser previsível, controlado, rotineiro, superficial e até monótono muitas vezes. Está secularizado, né? Está reduzido à nossa dimensão humana, à nossa percepção racional. E estou falando de uma forma geral, especialmente nesses lados do mundo. E perdeu essa dimensão sobrenatural. E, então, a minha reflexão é que neste Natal nós todos possamos rever a nossa vida cristã e a nossa fé. Pois o Deus conosco é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ainda ontem estava a conversar com o Kim Rogério sobre isso, né? Perdemos alguma coisa ao longo do caminho. O cristianismo, a igreja perdeu. Mas Deus continua a trabalhar. O trabalho de redenção de todas as coisas continua. Deus quer continuar a trabalhar na nossa vida. E é o Espírito Santo que trabalha. Nós vimos como o Espírito Santo se manifestava tantas vezes. E ele está presente. Nós é que fugimos, né? Como o Kim pregou semana passada, onde estás? A pergunta de Deus, onde estás? Ele está presente. Nós é que precisamos nos aperceber, prestar atenção desta presença e voltar a ter uma fé que experimenta Deus profundamente na vida. A vida cristã não é para ser monótona. Porque Deus está em ação. Deus está em ação no mundo. Deus está em ação na nossa vida. Não há monotonia. Não pode haver. Então, esse é o primeiro aspecto que eu queria chamar a atenção, é que o Natal não tem a ver simplesmente com o dia a dia rotineiro, com o que é natural, tem a ver com experiência sobrenatural profunda. E a vida cristã tem que ser assim. Senão ela perde o sabor. A monotonia mata qualquer coisa.
Bom, outro aspecto é que o nascimento do Salvador foi o cumprimento de diversas profecias. No segundo texto que eu li, são citadas ali pelo menos 4 profecias do Antigo Testamento. E, na verdade, logo que Adão e Eva pecaram, Deus já prometeu um Salvador. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, já tem a promessa de um Salvador. E que neste Natal nós também possamos renovar a certeza de que Deus cumpre a sua palavra. Se o que estava escrito a respeito de Jesus foi cumprido, o que está escrito em relação aos tempos futuros também será cumprido. Podemos ter essa certeza absoluta. Podemos ter convicção profunda de que a sua palavra será cumprida, as suas promessas serão realizadas. Também podemos recordar que, por causa do pecado, o mundo continua a precisar de um Salvador. Hoje em dia já é até perigoso falar de pecado, né? Nem os crentes consideram mais a existência do pecado, dão importância ao pecado. É difícil vermos hoje pessoas, inclusive nas igrejas, chorar arrependidas por causa do pecado. Porque é sempre uma boa desculpa, uma boa racionalização para o pecado. E nós convivemos com o pecado. Só isso não dá certo, né? Pecado e Deus não casam, né? Deus odeia o pecado, é verdade, Ele ama o pecador. Então, se eu falar para alguém aí fora, como eu já ouvi, né, de Salvador, a pessoa fala, opa, espera um pouco, Salvador, eu lá preciso de um Salvador? Salvador de quê? Para quê? Então, acho que o Natal nos recorda isso, né, que o mundo continua a precisar de um Salvador. O mundo continua a precisar de um Salvador. Jesus é o único Salvador para o homem de todos os tempos e de todos os lugares. Para os simples e para os sábios, para os pobres e para os ricos, pois todos pecaram. Para os pastores que estavam perto e para os magos que vieram de longe. É o Salvador para toda a humanidade, sempre. E quando um anjo apareceu a José, disse assim, e dará à luz um filho, a falar de Maria, e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele salvará, está aí o Salvador, o povo dos seus pecados. Então, Natal é momento de relembrar isso. O mundo continua a precisar do Salvador. O Salvador nasceu, momento de grande alegria. Mas é isso que o mundo precisa continuar a ouvir. Há um Salvador. Bem, o nascimento do Salvador vem recordar-nos que existe uma guerra espiritual. E ela é tornada clara, claríssima, no caso do nascimento de Jesus, lá pelo livro de Apocalipse. Capítulo 12 diz assim, o dragão, que é Satanás, colocou-se diante da mulher, que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que ele nascesse. Ela deu à luz um filho, um homem, que governará todas as nações com um cetro de ferro. Está bastante claro que o diabo queria acabar com a vida do bebé que viria a ser o Salvador. E no relato de Mateus, fica evidente a decisão de Herodes de matar os meninos de 2 anos para baixo. Fica evidente que esta determinação do diabo e esse contexto espiritual, de guerra espiritual, é manifestado claramente na atitude e na decisão de Herodes de matar as crianças. Uma realidade espiritual invisível, porém real, que se manifestou no massacre dos inocentes, que muitos ilustraram com obras de arte ao longo dos séculos. Então, o Natal nos lembra isso também.
É claro que nós não devemos colocar a culpa no diabo por tudo que se passa. Mas ignorar a sua existência e ação hoje seria uma ingenuidade muito grande, porque ele continua a sua ação de roubar, matar e destruir. Agora, já que o diabo não conseguiu destruir ou derrotar o Salvador, pelo contrário, ele que foi derrotado na cruz, conforme nós lemos lá em Colossenses capítulo 2, mas, mesmo assim, ele continua a cegar espiritualmente as pessoas para que não vejam a necessidade do Salvador. Ele continua a querer convencer a ti e a mim que não vale a pena falar de Cristo às pessoas à nossa volta, que elas não vão querer ouvir, e elas não vão querer saber nada de Cristo. O diabo coloca isso na nossa mente. Ele continua a agir. Ele continua a querer aniquilar a igreja ou a impedir a igreja de alcançar o mundo para Cristo. Por que existe uma perseguição tão feroz aos cristãos em determinados locais? Perseguição no sentido de morte física, de violência física, como nunca existiu, existe agora, em termos de quantidades. Sempre houve, mas agora o número é ainda maior. E como usou Herodes, usa governantes ou quem tem o poder de fazê-lo. Então o Natal nos mostra isso, que existe uma guerra espiritual sendo travada pelo meu e pelo teu coração. E precisamos prestar um pouquinho mais atenção nisso. Isso tudo é Natal. Não é só troca de presentes e mesa farta. Tudo isso é Natal. Bom, para terminar, como o anjo disse aos pastores de Lucas 2, de facto o Natal são boas novas de grande alegria. Podemos celebrar, pois temos um Salvador, que é Cristo Senhor. E isso foi anunciado por Isaías, né? Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Portanto, nossa esperança está no Senhor, escreveu o salmista. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Então, nele nós temos esperança. Nosso futuro está garantido, né? Ele é o Pai eterno, ele é o Deus poderoso. Ninguém vai nos arrebatar das suas mãos. Mas o Natal também recorda-nos que havia um choro, havia um lamento profundo com a matança dos inocentes levada a cabo por Herodes. E o texto de Mateus diz assim: ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque já não existem. Quando começou a pandemia, o confinamento, lá em março, eu lembro que eu cheguei a falar uma vez sobre a liturgia mais adequada para esses tempos. E eu falei que a liturgia para a nossa vida deveria ser lamento e esperança, com base lá em Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Pois bem, o Natal recorda-nos desta mesma liturgia. Temos um lamento solidário com o sofrimento da humanidade por causa da pandemia e não só. Temos um lamento por causa da igreja perseguida. Temos um lamento por causa da dor, das perdas, das doenças, das mortes, os sonhos adiados ou cancelados,
relacionamentos desfeitos, tanta injustiça, e etc, etc, etc. Então, há um lamento a ser feito, como houve um lamento com o massacre dos inocentes, também por volta do nascimento do Salvador. Mas, como já disse, ao mesmo tempo podemos celebrar o nascimento do Salvador, do Emanuel, o Deus conosco, que se entregou por nós na cruz, ressuscitou, está no trono do universo e voltará para reinar para sempre com justiça e paz. Cristo é a nossa esperança. Mas a liturgia continua, lamento e esperança. Chorar com os que choram e alegrarmos-nos com os que se alegram. Isso continua válido nestes momentos. E o Natal nos recorda disso. O Natal deve ser lembrado e celebrado como um marco cósmico. Foi um marco mesmo de extrema importância, vital. Foi uma viragem absoluta na condição de todo o universo. Por amor, Deus invadiu o mundo com um bebé para resgatar o ser humano e toda a criação do domínio e do poder do pecado e do diabo e implantar o seu reino. E este reino está a ser implantado. E com a volta de Jesus, esse reino será implantado na plenitude, um reino de justiça e de paz. E o Natal nos recorda disso tudo. O Natal tem uma importância fundamental para a história do universo, para a nossa história, para a história da humanidade, para a história da minha vida e da tua vida. Amém? Então vamos ter um momento de reflexão. Vamos fechar os nossos olhos, vamos pensar um pouco em tudo isso que o Natal nos traz. Tudo isso que o Natal nos recorda, tudo isso que está envolvido no nascimento do nosso Salvador. O que é que Deus está a falar contigo neste Natal? O que é que a palavra está a provocar no teu coração, na tua mente? Responde ao Senhor. Obrigado pela tua palavra, Senhor. E que teu Espírito possa continuar a usá-la para transformar o nosso ser, de acordo com a tua vontade. Obrigado porque o nascimento do teu filho tem implicações vitais para a nossa existência. E obrigado porque ele é o nosso Senhor e Salvador. Louvamos o nome do Senhor. Amém. Amém. Feliz Natal a todos. Ficar em pé.
conosco, habitar encarnado. Ó, vinde e adoremos. Ó, vinde e adoremos. Ó, vinde e adoremos a nosso Senhor. Por nós das alturas celestes baixando em forma de servo, se fez por amor. E em glórias a vida nos dá sempre eterna. Ó, vinde e adoremos. Ó, vinde e adoremos. Ó, vinde e adoremos a nosso Senhor. Os céus adorai-o, vós anjos em coro, e todos na terra lhe rendam louvor. A Deus honra e glória, contentes rendamos. Ó, vinde e adoremos. Ó, vinde e adoremos. Ó, vinde e adoremos a nosso Senhor. Ó, vinde e adoremos. Ó, vinde e adoremos. Ó, vinde e adoremos a nosso Senhor. Aleluia. Ó, vinde e adoremos. Ó, vinde e adoremos. Ó, vinde e adoremos a nosso Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Queridos irmãos, temos estado juntos de uma maneira especial. Eu estou muito agradecido a Deus por esta mensagem profética, poderosa, que falou muito ao meu coração. E neste encerramento de momento comunitário, eu queria partilhar convosco um desafio que eu levo para casa para esta semana. Os vários pontos que o pastor Rodolfo partilhou connosco, eu vou meditar em cada um deles, um por cada dia. Se Deus quiser, portanto, eu amanhã, no dia 21, eu vou meditar neste Natal como um Natal do sobrenatural. Nós não vivemos apenas pelo que vemos, não estamos dependentes da natureza, nem da nossa força, nem da ciência. Deus intervém e de forma miraculosa, mesmo que muitas vezes e na maior parte do tempo de forma subtil e discreta. Que Deus abra o meu coração para o sobrenatural. Segunda-feira, se Deus quiser, estarei a meditar nisto. No dia 22, eu vou meditar em que Deus cumpre as suas promessas. E vou meditar nas promessas de Deus. Quero convidar-vos a fazerem isso também, se quiserem. No dia 23,
eu vou meditar em que Deus é Salvador. Vou meditar no Senhor Jesus, o Salvador, no dia 23. No seu grande amor por nós, Ele que salva dos nossos pecados. Então vou meditar nesta dimensão do arrependimento, nesta dimensão da boa nova da salvação, por mim e por todos os outros que ainda não conhecem Cristo também. No dia 24, normalmente eu não gostaria de meditar no tópico que nos calha, que é a guerra espiritual. Porque normalmente no dia 24 nós queremos é pensar em festa, em celebração, em alegria, em família à mesa. Mas sucede que este ano todos nós vamos ter que estar a pensar na festa e no combate ao vírus. Na festa e em não contagiarmos os outros. E isto que nos sirva de metáfora para nos lembrar este mundo caído em que estamos, mas onde irrompe o amor de Deus, e sermos capazes no dia 24 de ter lamento e esperança. Mas realmente no dia 24 eu quero estar a meditar na guerra espiritual e vou falar com a minha esposa e ver se a nossa liturgia no dia 24 também passa para esta dimensão da guerra espiritual. Finalmente, no dia 25, então eu quero estar a lembrar que Cristo é a nossa esperança e a nossa alegria. Fica, pois, irmãos e irmãs, este desafio, um dia por semana. Primeiro dia, sobrenatural. Na terça-feira, Deus cumpre as suas promessas. Na quarta, Deus é Salvador. Na quinta, guerra espiritual. Na sexta, Cristo é a nossa esperança e a nossa alegria. Eu quero convidar-vos, queridos irmãos, a orarmos juntos. Mas eu fico com a sensação que, por vezes, as nossas orações é como uma catarse simplesmente, a tirar o que cá está dentro, para fora. Mas a oração é um receber de Deus. É um receber de Deus na medida em que nos damos a Deus. Vamos orar juntos, irmãos. Pai nosso, precioso Deus, maravilhoso Deus, Deus formoso, Deus belo, Deus santo, Deus amigo, Deus Pai, Deus conselheiro, Deus Senhor dos tempos, Deus dos momentos duros, dos momentos bonitos, Deus que entra na miséria humana profundamente, muito mais profundamente do que nós podemos alguma vez imaginar, atingir ou alcançar. Deus Salvador e amigo, Deus dos nossos pais, Deus dos nossos filhos e netos, Deus nosso futuro, Deus nosso passado, Deus nosso presente, Deus tudo em todos, Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Pai querido, o Natal é teu. Nós celebramos e celebraremos até que o Senhor Jesus Cristo venha, porque um dia o veremos face a face. Ele reina poderosamente. Ele reina poderosamente. Obrigado pelo teu Espírito Santo. Ó Pai querido, ajuda-nos que a nossa vida não seja esquiva, não seja alienação, seja lamento, seja luta. Não luta contra os outros, Senhor, mas luta contra o pecado na tua dependência. Que nós não vivamos pura e simplesmente, Pai querido, olhando para os nossos umbigos, centrados em nós mesmos, mas possamos ter um olhar para ti e para os outros. Mas ajuda-nos também, Pai querido, a termos uma alegria sobrenatural que vem de ti, não uma alegria temporária. Enche-nos de esperança, Pai, num mundo que está perdido e desorientado, com carência de lideranças, possamos olhar para ti como servo líder em quem nós esperamos. Bendito seja o nosso Senhor Jesus Cristo, agora e para sempre. Feliz Natal a todos, irmãos. Alegremo-nos e rejubilemos na presença do nosso Deus. Encorajemo-nos mutuamente e anunciemos a sua palavra e a sua salvação, dentro e fora de portas, para que o seu nome seja honrado e glorificado. Amém. Feliz Natal, irmãos. Feliz Natal a todos. Feliz Natal.